isso aí, minha gente. Energia para ler na estrada 2024, essa temporada que a gente está curtindo as praias das nossas cidades aqui fluminenses e chegamos em Mangaratiba, nossa terceira cidade, e tem sido dias muito felizes, conhecendo a cultura, as pessoas desse local e tivemos a curiosidade de tentar entender um pouco dessa história que constituiu esse lugar tão especial para a gente. E hoje nós estamos aqui visitando um pouco o passado, não é isso, Bebete? Convidamos a nossa amiga aqui, que é a Bebete, nada de Elizabeth. Bebete Vasconcelos. Bebete Vasconcelos já foi batizada e é a diretora de projetos lá da Secretaria de Cultura dessa região. E ela está nos fazendo viajar nesse contexto histórico para a gente entender um pouco dessa construção. É isso, Bebete? Bebete, a gente está no cerne da cidade, de onde tudo começou. Onde era Mangaratiba, né? Nos anos de 1800, né? Povoado aqui do Saco de Cima. A gente hoje está dentro de onde era o teatro, né? Era um lugar onde tinha movimentação econômica da cidade, por onde os tropeiros desciam, né? Para embarcar aqui pertinho. Então aqui toda era a movimentação social da época, com o teatro. Você vê a importância de como que era esse lugar, né? Tinha um teatro, né? Onde João Caetano se apresentou. Opa, João Caetano. E deveriam de haver aqui várias apresentações importantes, né? E aqui era um lugar onde tinha os armazéns, onde se embarcava, né? Mais à frente tinha o cais do porto, embarcavam as mercadorias que vinham pela Serra do Piloto. É uma estrada muito importante que a gente vai conhecer ainda, né? Então, você diz que toda essa movimentação de tudo que se produzia nessa região, em termos de agricultura, se organizava o comércio, a expansão desses produtos, e era o ponto central dessa região. Onde os produtos iriam ser embarcados daqui na Rua da Palha, né? Os tropeiros desciam, armazenavam ali nos armazéns. A gente tinha um complexo de armazéns aqui, né? Como no caso do Porto. E era bastante movimento, né? Eram 23 armazéns. Então, você imagina quanto que era de passagem de pessoas por esse pedaço, né? E nesse período da história, o transporte dessas mercadorias ainda não existiam as ferrovias. Não, era através de cavalo, burro, tropeiro mesmo. Vinham nos cavalinhos com os cestos, traziam e deixavam aqui, né? A estrada é considerada a primeira estrada de rodagem do Brasil por conta desse fluxo. Os empresários investiram, né, em pavimentar ela com pedras. Então a gente hoje considera, né, pela história, pelos fatos, como a primeira estrada de rodagem do Brasil. E o curioso, como a Bebete falou, era que a gente está aqui bem do lado da onde era esse comércio, que era a Rua da Palha, né? Rua da Palha. Rua da Palha. E tem essas ruínas do teatro. Interessante que mesmo com com essa intenção de crescimento econômico daquela época, a expansão, ainda se teve esse olhar sobre esse teatro. Um olhar cultural, né? Um olhar cultural já naquela época, né? E nessas ruínas aqui, a gente entra aqui e sente um pouco a essência do que foi tudo isso. Né? E pelo tamanho, né? Pela dimensão, você vê como era organizado, né? Porque era difícil o acesso ao Mangaratiba. Era só por barco, né? Ou por essa estrada. Então, assim, para fazer uma obra dessa, pensar em cultura, pensar num teatro desse tamanho, né? A importância que era pro lugar, né? Era a forma de lazer, de cultura deles. Então, eles investiram nisso, né? Olha que bacana. E pensar que aquele moço, um grande articulador cultural, né? João Caetano, que foi aí um divisor de águas para o teatro nacional, né? Que potencializou a profissionalização de algo que até então era tido apenas como uma atividade amadora, passou também por aqui. O João Caetano que fez esses caminhos aí, costurando e estabelecendo um legado para a cultura. Hoje as ruínas fazem parte de um complexo arqueológico, né, tombado pelo INEPAC, são preservados. Então, assim, é muito importante para que as pessoas conheçam, né, venham dar valor, né, não achem
que é um prédio que está ali em escombros. Não, isso aqui faz parte da história de Mangaratiba. É muito importante você conhecer essa parte da nossa história, né? Faz parte do período em que Mangaratiba começou a virar uma cidade de verdade, né? Apesar dela ter ido para lá, para perto da praia, aqui foi onde tudo começou, né? Aqui era o vilarejo da Praia do Saco de Cima e aqui tinha toda uma estrutura econômica e cultural, com esse teatro maravilhoso em 1830, olha só 1800. que obra, né? Então, assim, a gente gostaria muito que as pessoas que estivessem aqui na cidade ajudassem a preservar, valorizar. Então, assim, tá aqui para todo mundo ver, faz parte da nossa história, né? Arquitetura de 1800, que está em ruínas, mas é muito importante. Como foi construído, né? Cada pedra dessa aqui, cada vão desse aqui tem uma história. Quantas pessoas passaram, quantas pessoas importantes, prefeitos, né? Ricos, pobres. Da época, faz parte da história mesmo, do contexto do que acontecia aqui nesse pedaço. Uma história que a gente vai conhecer e continuar a caminhar por ela, vamos? Vamos. Tô tentando respirar aqui. Que vista maravilhosa, né, Bebete? Nossa, a gente tá onde agora? A gente está no Mirante Imperial, que fica aqui na Serra do Piloto. É um dos patrimônios, né, tombado pelo IPHAN. E é também uma atração turística, né, muito importante para a gente. Daqui a gente consegue ver toda a Praia do Saco, um pouco do mar, da Ilha Grande, as montanhas e toda essa floresta linda aí que pertence hoje, né, tá sobre a preservação do Parque Estadual de Cunhambebe, né? A nossa mata hoje ela é preservada. Historicamente também ela teve sua relevância. Ela faz parte de todo o contexto da estrada de rodagem aqui, que é a Estrada Imperial, né, de São João Marcos. Aqui a gente tem os patrimônios, esse é o primeiro, a gente vai encontrar ainda na frente mais dois, né? Esse pedaço ainda tem o solo original, que não pode ser calçado, né, por ela ser tombada, e hoje ela está com essa proteção aí, mas ela foi feita lá pelos anos de 1850, né, por volta daí. E ela está aqui até hoje, com esse propósito mesmo, de admirar, né, de ver lá embaixo o visual. Foi uma estrada que faz parte, né, do contexto muito importante para chegar àquela mercadoria que ia embarcar lá embaixo. Lá onde a gente... É a nossa viagem na memória, na história de Mangaratiba. Vamos adiante. Bebete, nós fizemos aí esse caminho na Serra do Piloto, né? A Estrada Imperial, e passamos por vários pontos e incrível com a exuberância da natureza. Esse ainda é um pedaço da Mata Atlântica, é isso? Hoje esse é um ponto que está preservado, a gente está dentro do Parque Estadual de Cunhambebe. Então a gente acredita que hoje a Mata Atlântica nesse entorno aqui
que vai desde lá em Itaguaí até quase Angra dos Reis, está preservado, né? Hoje já está aparecendo espécimes que já estavam em extinção, como a onça parda, já foi vista, né? Já passou por aqui. Então, assim, para a gente, muitos pedaços ainda precisa de tratamento, né? Tá vendo? Alguns pedaços Sim. são pelados ainda. Sim. Precisa ainda de muito incentivo, que as pessoas consigam enxergar que esses pedaços fizeram parte de um momento que foi de desmatamento, mas que para voltar à vida precisa de cuidado, precisa da mão do homem novamente, né? E assim, o que temos hoje é muito bonito, né? De natureza, muitos pássaros, muitos animais silvestres. Esse dia tão bonito, tão cheio de luminosidade, nós arranjamos um abrigo aqui numa sombra, e é uma sombra especial, né? Porque estamos diante de quê? De um pé de pau-brasil. Pé de pau-brasil, senhoras e senhores. Uma árvore que pra gente já entrou em extinção, mas que a gente ainda consegue encontrar pessoas, né, que conseguiram plantar umazinha para começar e a gente consegue mostrar para muitas pessoas quando vêm até aqui o que foi um pé de pau-brasil. E aí, Bebete, você falando também, e aqui diante da sombra dessa árvore, que remonta à história, né, do nosso povo, parte da nossa história. E aqui também a gente está culminando esse caminho, pelo menos parte dele, porque não dá para mostrar tudo, porque é gigantesca toda essa extensão. Mas a gente está num espaço muito especial também, né? Que lugar é esse aqui? Hoje a gente está aqui na Fazenda da Lapa, que é um dos prédios mais bem conservados, né? É um prédio que está aqui numa área desde 1760. Aqui já foi plantação de café, já foi desmatamento para fazer carvão e já foi também plantação de banana, né? Então a gente já teve esse espaço aqui também fazendo parte do contexto econômico da cidade, né? Era uma casa que abrigava os tropeiros, né? Quando os tropeiros vinham trazer as mercadorias para embarcar em Mangaratiba, era onde eles pousavam, passavam a noite, pegavam a mercadoria aqui, que era plantada aqui, e aproveitavam para conseguir um pouso, né? Os tropeiros. Então, assim, essa casa ela é muito importante, ela ficou fechada durante muito tempo. E aí, hoje ela é aberta ao público, tem um restaurante que as pessoas podem visitar e sentir essa atmosfera de 1800, né, original. Sim. Sentir como era a vida simples do campo, Sim. né? Não tem grandes atrativos, não, mas é justamente por isso, para as pessoas poderem entender como que era a vida naquela época, simples, modesta, com calma, com paz. Tem várias características mesmo do período colonial, né? Da história do Brasil. Só que é um presente que Mangaratiba recebeu para as pessoas conseguirem imaginar como é que era ter uma casa viva, né? Funcionando. Porque dessa idade é raro encontrar, a gente só encontra ruínas, como a gente estava lá embaixo, né? Temos, claro, a demarcação da história, a presença do período, né, da escravidão, a questão da presença dessa força nessa construção. Aqui em Mangaratiba ainda temos também comunidades quilombolas, não temos? Temos o Quilombo da Marambaia, que fica lá na Ilha da Marambaia, que é o nosso primeiro quilombo organizado, né? E tem também o Quilombo da Fazenda Santa Justina, Santa Isabel, que ele é mais jovem, porém ele já é um quilombo organizado, né? Eles fazem parte dentro do município de Mangaratiba. Não tem como nós fazermos uma perspectiva de futuro sem olharmos o passado, sem preservarmos a memória, sem bebermos dessa fonte, né? Não, e assim, é importante a gente contar a história, mesmo que a gente tenha um passado que fosse triste, porque ainda existem pessoas que não acreditam que estivesse tão perto da gente acontecendo as coisas que aconteceram na nossa história, né? Então, assim, isso aqui é o retrato vivo daquilo que foi a história do Brasil, né? Como era dividida a casa, lá embaixo fazia armazém, fazia senzala, em cima era a casa dos patrões, né? Dos donos da terra. Então, assim, pra gente contar essa história hoje
é parte fundamental para que as pessoas saibam que isso existiu. Sim. Não pode morrer uma memória dessa, Não, de né? maneira nenhuma. E a natureza também volta, se renova e traz o brilho, e traz a força, e traz tanta positividade, que é isso, né? O Energia para Ler, o conhecimento que ilumina e ilumina uma perspectiva de futuro, de cuidado, de presença. Então, vocês que estão nos acompanhando, que possam sentir um pouquinho disso, né, Dedete? Dedete, Muita energia para ler para todo mundo, porque nós precisamos sempre de estar conectados com a leitura. valeu a pena tudo isso? Poxa, valeu muito. A gente encerra o evento assim maravilhados e queremos mais, que venham outras energias, não só o de vocês, mas que possam inspirar outros projetos, né? Sim, Que as pessoas possam ver ele como assim uma fonte de inspiração, sim. né? Se não tiver inspiração, se não tiver Não. um exemplo, as Não. pessoas não conseguem entender o quanto que foi importante Sim. aquilo, né? E com tão simples, com tão pouco simples, a gente consegue fazer um movimento tão grande, Tão né? grande, né? Coletivo, chamando as Ah. escolas, A todas as palavra. crianças participando. A palavra né? é essa, coletividade. Então, que seja essa a mensagem, que a gente possa olhar o futuro, possa preservar o passado com carinho, com memória e construir um mundo muito melhor, porque afinal de contas, do mundo A gente toma conta. Muito obrigado.